Olá, graça e paz. Estamos na série Vida Cristã. Hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. Aqui em Provérbios, capítulo 18, e o versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama a vida comerá do seu fruto. Amém? Então é importante nós entendermos que na vida cristã as palavras têm sua importância. O Senhor Deus, ele dá muito crédito àquilo que sai da nossa boca, principalmente aquilo que vem do nosso espírito ou vem do nosso coração. A lei da fé, ela funciona através do falar com a boca, crendo com o coração. É assim que nós somos salvos, é assim que nós recebemos de Deus as suas promessas, através das palavras. E por mais que as pessoas falem por aí que as palavras não têm poder, a Bíblia ensina o poder que existe nas palavras. Amém? Aqui o sábio, ele diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, palavras, elas são tão poderosas que elas podem promover a morte, mas elas podem promover também a vida. Então é muito importante nós entendermos o poder das palavras. Se você quiser desfrutar de uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que vai dar muito fruto para a glória de Deus, você precisa aprender a falar corretamente. E falar corretamente é falar de acordo com a palavra de Deus. Daí a importância de você renovar a sua mente, daí a importância de você ler a Bíblia diariamente, amém? É um exercício da vida cristã, a leitura da palavra, o conhecimento da palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João capítulo 8, versículo 32. Então, quando eu e você conhecemos a palavra, nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não murmure, fale com Deus. Malaquias capítulo 3, dos versículos 13 até o 17, diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então veja o que esse povo fez diante do Senhor. Eles começaram a olhar para as circunstâncias, eles começaram a ter uma visão crítica com relação ao propósito de Deus para a vida deles, e eles começaram a dizer, inútil é servir a Deus, do que nos adiantou de ter servido ao Senhor. Em Provérbios ainda 18, versículo 7, diz, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, esse pessoal aqui, que Malaquias está repreendendo, eles estavam fazendo da sua própria boca um laço para a sua alma, a ponto de dizer assim, olha, quando o Senhor repreende eles através do profeta, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aí, mas vós dizeis, que temos falado contra o Senhor? E o profeta responde, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Às vezes eu estou vendo algumas pessoas falando e alguns crentes falando e eu fico pensando, será que essa pessoa estava realmente entendendo que a vida e a morte está no poder das suas palavras? Tem pessoas, irmãos, que atraem maldição para a sua casa por causa das palavras que falam para os seus filhos, as palavras que falam para o seu cônjuge. Tem pessoas que trazem problemas para a igreja porque não conseguem controlar a sua língua. Se você quiser descobrir e ter uma vida cristã equilibrada, você precisa controlar mais o que sai da sua boca. Porque esse povo aqui, ele não dizia para os outros ouvirem, mas eles falavam, olha, inútil é servir a Deus. E eu tenho visto algumas pessoas hoje em dia, irmãos, parando o serviço ao Senhor por causa de problemas. Pessoas que não têm coragem de dizer isso que eles disseram. Inútil é servir a Deus, mas agem como se fosse inútil. De que adiantou?
O versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias ainda diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim tesouro particular naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, cuidado com suas palavras. O Senhor está trazendo essa promessa aqui, dizendo que aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Amados, como nós precisamos saber usar as nossas palavras com sabedoria. Como nós precisamos aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Amém? Tendo a palavra de Deus na nossa boca, mas tendo também a palavra de Deus no nosso espírito, no nosso coração. Porque a vida e a morte está no poder da palavra. Se você quiser desfrutar da vida cristã, você precisa aprender o poder que tem nas suas palavras. Pare de estar se maldizendo. Pare de estar murmurando. Pare de deixar sair da sua boca palavras negativas, palavras de murmuração. Aprenda a colocar louvor nos seus lábios. Aprenda a falar em linha com a palavra de Deus. Amém? De acordo com a palavra de Deus. Aprenda a deixar sair da sua boca aquilo que você crê. E creia de acordo com a palavra de Deus. É muito importante isso. Existe poder nas nossas palavras. Amém? Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O Senhor traz aqui para Josué instruções maravilhosas. E você pode também prestar atenção nessas instruções do Senhor aqui. Versículo 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha que coisa interessante. Não se aparte da tua boca. Ou seja, Josué, fala o livro da lei diariamente, o dia todo. Amado, se você quer desfrutar da vida cristã, você precisa falar a palavra o dia todo. Para de falar as circunstâncias. Para de falar sobre os problemas, mas aprende a falar com as circunstâncias. Aprende a falar com os problemas. Deus diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha, a prudência na vida cristã está em não deixar se apartar da boca a palavra de Deus. É um exercício diário que o cristão precisa aprender a fazer. Falar, declarar, confessar a palavra de Deus. No início da igreja primitiva, os cristãos e o evangelho era chamado de a grande confissão. Por quê? Porque o tempo todo eles estavam falando a respeito, olha, se com a tua boca confessares, se em teu coração creres, aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, né? Eles estavam falando a respeito disso. E essa confissão, que não tem nada a ver com confissão positiva ou pensamento positivo, não, é a confissão da palavra de Deus. Como é que você foi salvo? Foi confessando Jesus como seu Senhor e Salvador e crendo que ele ressuscitou dentre os mortos. Como é que as circunstâncias vão mudar na sua vida? Você declarando o que a palavra diz a respeito daquela circunstância. Se é enfermidade, tem lá na palavra de Deus que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Se são necessidades financeiras, tem lá na palavra de Deus dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a palavra, ela vai ter citações, ela vai ter declarações a respeito de todas as áreas da vida. E nós que somos cristãos, precisamos usar as nossas palavras com sabedoria. Ele diz aqui, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Meditar na palavra, declarar a palavra, vai fazer com que você desfrute de uma vida cristã cheia de sentido, cheia de propriedade, maravilhosa. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.